Oiê, eu sou Taíra e eu tô aqui com a minha sócia Aline. Nós somos fundadores da Pistache Consultoria e essa conversa é para você que lidera uma empresa que já entendeu que contratar bem não é só responsabilidade do RH, é um fator estratégico para o crescimento do negócio. A gente vê por aí muita empresa investindo pesado em marketing, vendas, expansão, e tá tudo bem, mas a gente acaba esquecendo que nada disso funciona se a gente não coloca as pessoas certas nos lugares certos. A gente brinca aqui que não é a gente que está falando, mas é o Jim Collins, que ele fala que mais importante do o que é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Ele é um dos autores aí da atualidade, muito especialista em gestão de negócios. Ele tem, inclusive, o livro Empresas para Vencer. E a gente se espelha muito nele na hora que a gente vai falar sobre gestão de pessoas, atrelada à estratégia do negócio. Bom, quando a gente fala sobre isso, tudo, claro, começa na contratação. Então, hoje a gente vai falar sobre como evoluir o processo de atração e seleção da sua empresa com base em performance, dados e experiência real. Vai ser um bate-papo aqui muito transparente, isso, na verdade, é até um valor nosso da Pistache, sem achismo e sem enrolação. Então, vamos com a gente. Quero dar aqui boas-vindas para a Aline, para a gente conversar, começar a trocar esse bate-papo. Vai ser, na verdade, uma extensão que a gente faz muito na Pistache, a gente troca muito a reunião entre eu e ela. A gente troca sobre as dores de mercado, sobre o que a gente gostaria que mudasse o mercado, sobre como que a gente pode contribuir com o mercado. Então, na verdade, isso vai ser uma extensão do bate-papo que a gente faz quase que todos os dias. Então, vou deixar a Aline falar um pouquinho para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Oi, Thay. Bom demais estar aqui. E quero dizer que eu adorei a ideia, né, que veio de você, da gente gravar as conversas que a gente tem, que são conversas com muita troca, muita reflexão, muitas perguntas, que nós somos assim. Nem sempre temos respostas, né? E nem sempre temos resposta, é verdade. Então, eu estou muito animada com esse projeto e espero que a gente daqui prospere outras possibilidades. Então, vamos trocar, que é o que a gente mais gosta de fazer, co-criar e conversar. Então, é um prazer estar aqui. Sejam muito bem-vindos. E vamos falar sobre atração e seleção? Vamos lá? Vamos embora. A gente costuma dizer que a gente tem uma vibe muito questionadora das coisas, né? E isso tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje, que é atração e seleção. Então, a gente se questiona muito sobre por que a gente ainda recruta como se estivesse nos anos 70, né? Então, como é que a gente consegue evoluir a atração e seleção para o mundo real que a gente vive hoje, 2025? A gente costuma dizer que a única certeza que a gente tem hoje no mundo que a gente vive é a mudança, né? Então, essa é a única certeza que a gente tem. Como é que a gente consegue se preparar? Como é que a gente consegue se manter relevante na atração e seleção e, de fato, conseguir contratar da melhor forma, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, não é olhando somente para o lado da empresa. Isso também é um posicionamento que a gente tem aqui na Pistache, mas é olhar para o bem-estar de todos os stakeholders, né? Então, seja para a pessoa que está chegando no time, seja qual vai ser o impacto de quem está dentro do time também, seja o impacto dessa relação da pessoa que entra com o parceiro do negócio. Então, aqui na Pistache, a gente tem um propósito que é cultivar boas relações com todas essas pessoas, e tudo que a gente faz, a gente também tem esse olhar, essa visão aí, como a gente diz, a gente já nasce diferente, né? Mas muito olhando para todo mundo, né? Porque, no final das contas, é importante que todo mundo cresça. Para a gente aqui na Pistache, a relação ganha-ganha, ela é um pilar assim, essencial para a gente. Então, isso não está diferente quando a gente olha também para esse tema que é atração e seleção. Então, a gente gosta muito também de falar sobre dados, né? Tudo que a gente faz tem base em dados. E aí vamos começar a nossa conversa falando muito sobre isso, né? Então, a gente vai se basear em dados para conseguir fluir a nossa conversa e os nossos questionamentos e as nossas soluções também. Porque mais do que questionar, a gente também quer trazer clareza, também quer trazer caminhos e direções para que você possa evoluir na sua empresa nesse quesito de atração e seleção. Então, a gente tem uma pesquisa que saiu agora em 2025 sobre a escassez de talentos da Manpower Group e que ela apontou que de 3 a 4 empresas no mundo têm dificuldade para encontrar talentos qualificados. E a gente pergunta, você vive isso aí na sua empresa? Se você vive, conta com a gente, compartilha com a gente, conta suas dores, porque isso é realmente um desafio global. Então, quando a gente fala sobre isso, é um cenário muito desafiador. A gente está falando aí de uma média global de 74%. E o Brasil, a situação do Brasil está acima dessa média, então ela ainda é mais crítica. Então, a gente está ali com uma média de 81%. Então, a gente costuma dizer, como a gente falou, né, que a gente vive num mundo de muitas mudanças, imprevisível, enfim, não linear, cheio de complexidade, com transformação digital muito rápida. A gente está falando aí de várias evoluções de inteligência artificial.
mudanças demográficas, a gente está aí falando de um mercado de trabalho com várias gerações todas juntas trabalhando, que é também um desafio. E aí a nossa pergunta é essa, né? Assim, a gente contrata com o mindset de 1970 ainda, e por quê? Porque a gente contrata com esse mindset, mas quer um resultado de 2025. E aí, o que você acha sobre isso, Aline? Assim, o que falta, né, para a gente conseguir, na verdade, fazer essa mudança de mindset realmente para conseguir ter os resultados efetivos que a gente precisa no negócio? Na verdade, como você falou, né, dessa evolução do mercado, o que eu percebo ainda, não só nos clientes que a gente atua, mas também nas trocas que a gente tem nas redes sociais com as pessoas, é que as empresas elas ainda recrutam com métodos ultrapassados, que já não atendem mais à demanda que a gente tem hoje, com todo esse cenário que você explicou, e inclusive da escassez de talento, né? Então, o que eu percebo na maioria das empresas são processos seletivos sem estrutura ou pouco estruturados, sem método. Eu acho que isso é o que mais me impacta, né? Os processos seletivos sem métodos, com perguntas que não trazem nenhum tipo de predição e cheio de vieses, né? Nós sabemos aí, hoje já confirmados, a gente tem mais de 150 vieses e nós somos seres humanos. Quando a gente se relaciona com outro ser humano, a gente está aí passivo, né, desses vieses. Não quer dizer que o método, a entrevista estruturada, ela vai levar a zero essa questão, mas ela consegue pelo menos reduzir através da consciência. Então, o que eu mais percebo hoje são esses processos seletivos com falta de estruturação, falta de método. Uma outra questão também que eu percebo que acontece muito, que é a agilidade no fechar o processo seletivo, né? As métricas que são acompanhadas são métricas, muitas vezes, que até impactam diretamente no resultado do processo. E, olhando para isso, a gente vê uma baita oportunidade de a gente trabalhar diferente. E sem problema algum com os métodos que já foram criados e foram utilizados até hoje, como quando a gente fala de metodologia comportamental, a gente fala de perfil comportamental. É porque a gente não abandona, né? Não é para abandonar, exatamente. Mas somente isso já não responde mais às demandas de hoje. A gente olhar para um cargo somente porque esse cargo precisa fazer... E fazendo perguntas no passado para compreender somente tarefas, ações, resultados, já não trazem mais o resultado que a gente precisa hoje no processo seletivo. Então, a gente precisa expandir esse olhar. Perfeito. A gente precisa ter uma visão de contexto, que é o que a gente pouco vê hoje, né? Então, aqui, por exemplo... Na Pistach, todo o processo seletivo que a gente faz e no método que a gente estruturou juntas, nós olhamos para o negócio, né? Qual o desafio do negócio hoje? Que desafio que esse negócio está vivendo no mercado hoje? Nós olhamos para a área, que desafio essa área terá para entregar os resultados que o negócio precisa, e nós olhamos para a pessoa, né? Aquela pessoa que vai chegar, qual o resultado que ela precisa entregar. E quando a gente começa a trabalhar com desempenho, com performance, a gente começa a compreender efetivamente o que aquela pessoa precisa entregar. E a partir daí nós partimos para as tarefas. Então a gente tem uma visão mais ampla para depois a gente reduzir essa visão. E essa metodologia, ela vem se mostrando muito... Ela vem tendo excelentes resultados, né, com a gente no dia a dia. Nós somos muito questionadoras, como você falou no início. Trazemos muitas reflexões para aquilo que nós fazemos. Então, tudo que nós fazemos com o objetivo de testar, entender, compreender. Não quer dizer que está 100% certo, mas a gente percebe que vem tendo melhores resultados do que um processo seletivo totalmente subjetivo. E um ponto também que eu percebo que é muito importante, cada vez mais os profissionais que trabalham com atração e seleção, aqui a gente chama de aquisição de talentos, né? Olharem também para dados, a gente trabalhar aí com People Analytics. A gente percebe que o mercado ainda vê People Analytics como se fosse um dashboard de indicadores, a gente sabe que não é isso. Como um bicho de 7 cabeças. Exato, né? O People Analytics é muito como uma forma de pensar, como que a gente pensa um desafio e a solução para esse desafio. Então, a gente convida aí as pessoas a olharem mais para esse tema também, que é de extrema importância para a gente conseguir ter uma atração e seleção estratégica dentro do negócio. Eu acredito muito que esse cenário que a gente vive hoje e com as ferramentas que a gente utiliza hoje, a gente precisa evoluir para ter melhores resultados. Perfeito. Você tocou em vários pontos importantes
E além de tudo que você trouxe, tem um ponto também que chama muito a nossa atenção quando a gente entra na empresa para fazer processo seletivo e faz um mapeamento básico para entender como é que está hoje por lá, é a questão da falta de comunicação também, né? Entre a área de gestão de pessoas, com o cliente interno, com o solicitante da vaga. E aí acaba que quando não tem esse alinhamento no começo, tudo desanda para o final. Né? Isso é verdade. Então, a gente vê muito isso e o quanto é importante. E aí a gente entende também, né? Claro que a gente também entende o outro lado, que é a correria, tudo precisa ser para ontem, quem não age assim na empresa. E tá tudo bem, a gente sabe que a gente precisa se adaptar, mas é importante também a gente encontrar esse meio termo, porque também não vai adiantar. Se a pessoa não fizer o alinhamento ali na frente, vai ter um retrabalho. A gente aqui na Pistagem detesta retrabalho. Então, assim, é importante que você, por mais que esteja corrido, mas que você consiga fazer esse alinhamento prévio, se dedicar um tempo. Fulano, você tem 40 minutos aqui para a gente conversar, vamos só bater um papo para a gente alinhar, a gente chama de sintonia aqui na Pistagem, e aí tudo depois vai fluir melhor. Então, essa é uma dica que a gente traz também, porque isso é crucial na hora da gente trazer o resultado que a gente precisa. Porque o que acaba acontecendo? O RH, a gestão de pessoas, tem uma expectativa, o solicitante da vaga tem uma outra expectativa, e aí acaba que o RH ele contrata com a visão dele, chega na hora, os candidatos não estão qualificados, ou até mesmo na hora que contrata, isso não está muito bem alinhado e a pessoa pode sair. E a gente está lidando com a vida de uma pessoa, né? Exatamente. Está entrando na empresa. E tem um aspecto, Taíra, que é muito importante nesse sentido, que está um pouquinho antes de marcar essa entrevista com o gestor de contratação para poder alinhar a vaga. É a visão da empresa com a área de atração e seleção. Muitas vezes, como você bem falou no início, a área de atração e seleção ela é um foco somente na área de RH. Sim. Onde, na verdade, deveria ser um foco do negócio. Quando nós lemos, nós somos também, né, adoramos ler, temos essa característica também, e quando nós lemos livros sobre culturas de sucesso, empresas de sucesso, e aí que eu posso citar vários, né? A gente já leu Netflix, já leu Amazon, Zappos, e entre outras, Starbucks. E culturas de gigantes hoje, né? Culturas gigantes, sucesso, exato. E o que a gente percebe que está no centro ali da estratégia deles é a densidade de talentos. É talentos fora da curva. E o próprio Jim Collins, ele tem uma premissa do primeiro quem. Que é, antes de pensar o que fazer, eu deveria pensar primeiro quem vai fazer. E as empresas, mesmo vindo aí de uma referência de um profissional que estuda há décadas sobre empresas de sucesso, e ele traz isso no livro dele com muita clareza, a gente ainda percebe que essa é uma área ainda muito pouco estratégica dentro do negócio, né? É uma área que o negócio olha muito pouco. Como, por exemplo, quais são os meus cargos críticos? Quem são as pessoas que estão ocupando esse cargo? Qual é aí o meu percentual de sucesso nessas pessoas que estão ocupando esse cargo? Porque são essas pessoas que vão fazer a empresa ir além. Né? Então, é exatamente esse o ponto. Quando a gente tem uma visão de que a atração e seleção é algo estratégico para o negócio, porque quando a gente contrata bem, todo o restante vai fluir, né? Um pequeno erro no início pode fazer um grande problema no final. Então, quando a gente contrata bem, a gente tem certeza de que aquilo vai fluir. Então, esse momento da contratação, ele precisa ser estratégico, ele precisa ser um momento com cuidado, porque a gente está falando do resultado da empresa. A gente está falando do resultado da área daquele gestor que está contratando. Olha quantas pessoas envolvidas. A gente está falando da pessoa que a gente está trazendo do mercado, que muitas vezes está trabalhando em outro lugar. Verdade. Então, olha o nível de responsabilidade que a gente tem. E a gente percebe realmente que essa conversa não acontece. Ou quando ela acontece, ela é baseada naquilo que eu falei lá no início. Qual é a tarefa? Inclusive, eu já vi líderes perguntar assim, mas tem a descrição de cargo, né? Como se a gente contratasse na descrição de cargo. Tá bom, aquilo ali são as tarefas que essa pessoa vai entregar. Mas qual é o maior desafio? Qual é a maior entrega? Essas perguntas que deveriam ser feitas, elas não acontecem. E quando essa conversa acontece, o RH também precisa se preparar para fazer perguntas que verdadeiramente vão ajudá-lo a construir aí esse perfil para essa vaga de forma assertiva para entregar o resultado necessário, sem dúvida. Perfeito. Você tocou em alguns pontos assim que me fez lembrar sobre a questão da clareza, né, e sobre a questão também do equilíbrio, porque assim, antigamente, né, e vamos falar assim das décadas passadas, a gente tinha uma relação
muito de hierarquia, né? Então, assim, bom, eu estou pedindo um emprego aqui e aí você vai dizer se vai me aceitar ou não. Hoje em dia, com todo esse cenário que a gente já trocou, enfim, de mundo bunny, especialmente para mim, particularmente, eu falo muito sobre a questão da pandemia, né? A gente viveu aí um momento de muita reflexão sobre o que é o mercado de trabalho, sobre qual é o meu papel aqui nesse mundo em relação ao mundo profissional, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vê um movimento de mudança em relação a essa relação entre empresa e talento, né? E aí não é mais sobre essa hierarquia, mas é sobre uma relação muito mais horizontal entre, assim, e a gente fala muito sobre isso em marca empregadora, né? Que é assim, bom, o que eu ofereço para você, empresa, e o que eu preciso também ter em troca em relação a isso. E é engraçado que quando a gente conversa com as pessoas, seja amigos, seja pessoas que estão dentro dos nossos clientes, assim, existe muito isso de uma forma clara, essa insatisfação quando esse alinhamento não é muito bem claro, né? Então, assim, se eu não sei o que eu vou fazer, se eu não sei como é a cultura da empresa, se eu não sei o que eu preciso fazer para prosperar, eu já me sinto insatisfeito, né? Eu já começo a repensar. E aí a gente costuma dizer, né, que a carreira protagonista é a carreira daquele cara que vai buscar o teu próprio caminho, e o cara desse vai começar a repensar, e geralmente são as pessoas que entregam mais resultados. Então, para você, empreendedor, né, que está com essa dificuldade em contratar, é importante que você olhe para isso também. Como é que está a minha relação com essas pessoas, né? Especialmente o estratégico, porque a gente sabe que isso é um efeito cascata. Então, mas as pessoas também que estão abaixo ali na linha operacional também já têm essa visão, também é importante dizer isso. Então, trabalhar muito essa relação transparente, por isso que a gente fala muito na Pistache de cultivar boas relações, é o que de fato a gente acredita que vai fazer o negócio ter sucesso, e também a carreira da pessoa, de novo, né, uma relação ganha-ganha, não posso só olhar para mim. E a gente percebe muito isso, assim, as pessoas ainda muito com essa relação de hierarquia. E aí, de fato, né, as coisas não vão fluir. A gente já viveu alguns processos seletivos que a gente precisou trazer muito essa consciência, olhar assim, olha para essa proposta de valor, ela está equilibrada, ela não está? Vamos tentar olhar para isso. Um outro ponto também é experiência. Tudo que a gente fizer aqui vai refletir na experiência do candidato, da pessoa candidata, até porque ele provavelmente não está somente no processo seletivo. Como é que a gente se diferencia, né? Então, é importante também a gente falar sobre essa relação de transparência e clareza e equilíbrio entre pessoas. Então, quanto mais equilibrado eu tiver, mais sucesso você vai ter e mais sucesso a pessoa também vai ter. Exato. Essa visão do ganha-perde, né? Em contrapartida, a visão do ganha-ganha. Eu tenho certeza que o melhor caminho que a gente pode encontrar é a visão do ganha-ganha. Porque eu, como dona de um negócio, eu tenho aspirações para o meu negócio, para a minha empresa, mas para quem vem trabalhar para mim também tem. Né? E se eu buscar compreender isso, e quando eu falo isso, eu não estou falando de abraçar a árvore, não é sobre isso, mas é abraçar o resultado que o outro busca também, o que aquela pessoa está buscando para a carreira dela também. E se eu puder contribuir com isso e nós dois ganharmos, isso não é uma ilusão e nem é utópico. Né? Não é sobre isso. Porque o mercado também, a gente conversa muito sobre isso, o mercado às vezes banaliza muito as coisas, né? Um tema que é super banalizado e que a gente defende muito, que é o propósito do negócio. E se a gente for buscar estudos científicos, a gente sabe a importância do propósito para o sucesso do negócio. Quando a gente trabalha com propósito, quando eu digo para você o porquê do que eu faço, o que eu faço, e você não só compreende, mas também compra essa ideia, a gente trabalha junto um pensamento de nível superior. Eu aumento o engajamento. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas relativizar as coisas ou banalizar as coisas. A gente precisa procurar saber mais sobre elas. E aí, essa visão, às vezes, que parece utópica, como o propósito é muito utópico, né? Nós já ouvimos questões de cultura também, como se cultura fosse uma coisa muito utópica, onde, na verdade, nós sabemos, e tem estudos que mostram isso, o impacto disso para o resultado do negócio, inclusive financeiro. Perfeito. Né? Então, fica aí uma provocação para a gente pensar mais sobre isso, para a gente olhar para essa clareza, para essa transparência, que a gente sabe que não é algo comum. Quando a gente fala isso com os clientes, existe uma certa dificuldade da empresa demonstrar essa vulnerabilidade. Por quê? Nenhuma empresa é perfeita, nenhuma cultura é perfeita. E se eu trouxer isso já, mostrando esse conhecimento que eu tenho, se hoje a gente espera isso dos profissionais, que as pessoas tenham autoconhecimento a nível de saber dizer assim, quem sou, quais os meus pontos fortes, quais as minhas fraquezas, porque não é empresa também. E quando a gente tem essa transparência na relação,
eu acho que tudo fica muito fácil, né? E, inclusive, a gente fala muito sobre a reputação, do que é falado na mesa, né? Sobre a sua empresa. Quando você não está na mesa, é exatamente por isso. Imagina que coisa sensacional para uma empresa, uma pessoa falar sobre a empresa e falar assim, ó, lá tem esses pontos aqui que são excelentes, tem essas questões aqui que está sendo olhado, a gente está desenvolvendo. Trazer a real do que é trabalhar naquele lugar. E no mundo de hoje não dá para fugir disso, né? Não. Porque, assim, a gente fala muito também sobre não subestimar as pessoas. Exato. Porque se eu não falo e eu não assumo o que eu tenho de desafio aqui na empresa, a pessoa ela vai perceber. E aí essa relação começa a se esfriar, né? Porque não há coerência, não há confiança. E, de novo, né? A gente constrói confiança quando a gente tem transparência. Então, não dá para fugir. Então, pra gente é meio que assim, ou você fala, se você, de fato, quer se diferenciar no mercado. E aí, entendendo num momento que muitas empresas ainda não fazem isso, quando você traz isso para a mesa, de fato você dá um salto em relação a isso. Isso é uma baita oportunidade. Exatamente. Né? Porque quem não faz, quem faz já consegue se diferenciar, porque o mercado ainda tem essa dificuldade. A gente acredita que cada vez mais, né, esse mercado disruptivo, com necessidade de inovação. E se a gente quer inovação, a gente precisa repensar muita coisa nesse mercado de trabalho. Então, cada vez mais, eu acredito que a gente vai caminhar para esse novo contexto, e eu acredito que é isso que vai dar resultado. A gente começar a ter uma visão, até porque a gente escuta muito dos nossos clientes também a questão do visão de dono. Ah, é verdade. Há uma expectativa do empreendedor, do visão de dono. Ok, mas o que você dá para essa pessoa para que ela tenha uma visão de dono? Qual é o nível de autonomia ou de controle, né, que você dá para isso? Para essa pessoa, para você ter essa expectativa da visão de dono. Então, tem muitas falas que são bonitas, outras falas que são tão batidas que perdem verdadeiramente seu valor, e a gente tem que começar a questionar isso. Por que eu penso assim? Por que eu quero essa visão de dono do meu negócio? Ou até mesmo, Taíra, por que não faz sentido para mim ter essa visão de dono, entende? Exato. Cada empresa tem uma realidade. E assim, e tem uma coisa importante nessa coisa da cultura, que assim, não é sobre o que eu acho bonito que fazem fora, né? É sobre quem realmente eu sou. E aí não existe uma cultura certa e uma cultura errada. Na verdade, existe a cultura que, de fato, vai fazer dar certo, assim, sobre o que a empresa acredita. A gente também vê muito isso. Eu acho bonito quando a gente coloca sobre isso, mas não adianta. Assim, a verdade é que não vai adiantar você querer algo bonito que não acontece na prática. Não se sustenta. Exatamente. Né? E ainda mais que a cultura, quando não tem uma gestão estratégica, ela vai sendo construída conforme as coisas vão acontecendo. E você imagina, uma empresa vai entrando várias pessoas que já trabalharam em vários lugares e não há uma direção de como nós trabalhamos aqui. E aí essa cultura que vai sendo construída. Exatamente. A verdade é que se você não faz a cultura intencional, alguém vai fazer por você. Exato. Seja um líder que é influente ali na empresa, e justamente não vai ser provavelmente o que você concorda, né? Então, sim, e mais importante, não vai ser aquela que vai levar para o resultado que você quer alcançar. Exatamente. Né? Então, existem muitas questões que a gente precisa olhar para elas na sua essência, naquilo que elas verdadeiramente são, e aplicar estrategicamente no negócio e sair desse mundo. É uma coisa que a gente critica muito também, das boas práticas. A gente, RH é um público de boas práticas, e eu estou falando aqui, a minha boca é mais próxima do meu ouvido, porque eu já fui essa pessoa também, de olhar para o mercado, de ir em grandes eventos e olhar aquelas práticas e falar assim, caramba, eu quero uma prática igual a essa. Mas a gente fica com uma empresa toda desestruturada. E outra... Sem identidade, né? Sim, e mais, a gente não consegue sentar na mesa do conselho ali. A gente não consegue sentar na mesa do negócio, porque nós apresentamos ideias muito lúdicas, né? Muito fora da realidade daquela empresa. Mas quando a gente começa a fazer o contrário, que é ouvir o negócio, ouvir o desafio do negócio, o que o negócio está vivendo, e depois a gente procurar como que a gente pode construir aquilo ali de forma autêntica, e aí a gente brinca aqui na Pistache, que as boas práticas, na verdade, elas são boas hipóteses. Exato. Eu tenho um desafio e ela pode vir a ser uma hipótese de solução para aquele desafio. Exato. Mas não é só ela, né? Ela não é a bala de prata. Existem várias outras que eu vou olhar para aquilo ali e falar assim, tá bom, dentro dessas possibilidades aqui, o que eu vou testar? O que pode dar certo? A ideia também de começar tudo muito grande, tudo mirabolante. E nas aulas que eu dou, eu falo, começa pequeno, com pequenos resultados, apresenta resultado. Depois que esse resultado chega, você vai lá, mostra o resultado e consegue mais verba, mais credibilidade, mais confiança para dar o próximo passo.
E eu acredito muito nessa estrutura estratégica. Ótimo. E que hoje a gente ainda vê que tem muita dificuldade, até por conta desse muito copia e cola. E a empresa perde essa identidade. A gente vive muito isso, né? Total, quando chega no cliente, a gente percebe que são as perguntas do pra que vocês fazem isso? Exato. E aí fica aquele silêncio, né? Exato. Pra quê? Qual o resultado esperado dessa ação? Exato. E aí a gente não consegue responder. Então, são questões que a gente vê no mercado e que a gente compreende, que eu acredito muito que a gente está no momento de transição, e quando a gente está no momento de transição, essas questões elas se confundem. E geralmente mesmo. pendula também, Exato. Né? Muito para um ou lado. É muito para o lado, ou é muito para o outro. Mas eu acredito nesse caminho que a gente está construindo e que a Pistache está caminhando aí também na construção. Perfeito, perfeito. Tem uma outra coisa também, aí até um ponto mais polêmico, mas assim, aqui é um papo realmente de transparência, mas é sobre assim, o quanto as pessoas, gestão de pessoas e RH, elas ainda olham as coisas com um olhar muito romântico. E isso, de novo, inclui a gente também, a gente já passou por uma fase assim. E aí, isso, na verdade, acaba não trazendo vantagens para você, de novo, para sentar numa mesa de conselho. Então, assim, entender assim, bom, eu tenho meu propósito, eu tenho o que eu acredito, é claro que é fundamental a gente ter um cuidado e uma responsabilidade com as pessoas, e isso a gente tem, né? Geralmente quando a gente escolhe um pouco essa carreira, a gente tem um pouco esse lado emocional já muito para esse olhar, mas também é importante que vocês olhem para as questões do negócio, né? Como que eu consigo equilibrar a estratégia que eu trago, o desejo que eu preciso, a necessidade das pessoas versus o resultado que a empresa precisa. E aí, quando a gente consegue fazer esse equilíbrio, é aí que a gente começa a ser ouvido, né? Então, a Aline fala também de uma história muito legal, quando ela começou numa empresa, ela foi entender sobre o negócio, né? Ela foi pesquisar sobre negócio, sobre dados, sobre marketing, sobre venda, sobre financeiro, para conseguir falar a mesma língua do dono de negócio. E é isso que ele quer ouvir. Então, quando você começar a perceber que esse caminho é importante, na verdade é essencial se você quer ser um RH estratégico, é aí que você vai conseguir dar o teu salto. Assim. Ter repertório de negócio e não sair mais da boca do RH aquela visão assim, eu escolhi gestão de pessoas porque não gosto de números, ou não tenho afeição com números, ou porque amo pessoas. Mas, na verdade, nós estamos ali para fazer aquele negócio prosperar. Porque quando pessoas prosperam, negócios prosperam, né? A gente acredita nisso. Então, o papel que a gente está ali... E também tem um outro ponto, Taira, que às vezes a gente cria muito, né? Aquela coisa de ser romântica, a ideia romântica. Mas hoje a gente já tem uma fusão aí, uma mistura na experiência do colaborador com a experiência do cliente. Então, não adianta mais a gente olhar só para o cliente e não olhar para dentro, porque essa estratégia também não se sustenta. Porque quando você não está na mesa, o seu cliente está conversando com a pessoa que trabalha ou trabalhou para você. E que experiência ela viveu lá? Então, já não dá mais, né, para a gente ter uma narrativa diferente. Para o cliente a gente fala uma coisa e para as pessoas que trabalham com a gente nós falamos outras coisas ou tratamos de forma diferente. Então, são aspectos que a gente realmente precisa trazer para a reflexão. Perfeito, perfeito. Então, vamos fazer um resumão, né? A gente adora falar isso, a gente faz muito isso nos nossos treinamentos, assim, do que a gente falou até aqui, né? Então, se a gente precisa atrair talentos acima da média, que sem dúvida é o que o dono de negócio quer e precisa, não dá para a gente continuar com o mesmo mindset de antes, né? Então, assim, não dá para a gente, de novo, olhar para somente competências, como a gente acabou de falar, não dá somente para a gente achar que é uma relação de hierarquia. Então, se a gente pudesse resumir, assim, como que esse dono de negócio consegue atrair melhor talentos acima da média qualificados, a gente vai fazer um combo de tudo que a gente trouxe aqui, né? Então, é para a pessoa olhar para essa reputação dessa marca empregadora, né? E aí, se você precisar de ajuda, sempre conte com a gente. É olhar para esse reequilíbrio entre o que eu faço, o que eu espero e o que a pessoa vai me dar em troca. É olhar para essa coerência. A gente falou sobre muito de cultura, né? Então, assim, qual é a cultura realmente que eu pratico e qual as habilidades, enfim, os comportamentos que eu preciso colocar aqui na mesa para que o sucesso aconteça, para que as pessoas se sintam bem e tenham clareza sobre aquilo que eu espero. A gente está falando sobre transparência, e aí o quanto a transparência pode levar o teu negócio a outro patamar. Quando a gente tem a coragem de falar realmente quais são os desafios da empresa, a gente vai longe, e isso aí é comprovado, a gente consegue trazer exemplos para vocês em relação a isso. E um outro ponto que a gente não falou, mas também é muito importante,
a questão da flexibilidade, né? A gente tem percebido muito aí movimentos fora e que acabam também vindo para cá em relação ao quanto a flexibilidade hoje traz felicidade para as pessoas, né? E traz satisfação para elas, assim. Eu me lembro quando eu trabalhava numa agência, eu tinha uns questionamentos muito com um parceiro meu que eu tinha lá da área de criação, que a gente falava assim, a gente ficava preenchendo ali, né, as horas, tudo que a gente fazia, né? Para depois, enfim, enviar mensalmente para os nossos gestores. E a gente ficava agoniado, porque a gente falava assim, cara, mais do que eu estar aqui preenchendo horas, é sobre o que eu entrego. E às vezes, assim, eu tenho uma atividade que ela vai durar 10 minutos, mas eu vou entregar um resultado muito grande, versus uma outra atividade que eu vou levar, sei lá, 2 horas e vou ter um resultado pequeno. Mas, na verdade, o que a gente quer dizer, assim, por que é sobre a gente olhar efetivamente para as horas que a gente trabalha e por que a gente não pode dar autonomia mais para as pessoas, né? As pessoas estão querendo isso, estão querendo flexibilidade. E, de novo, né, a pandemia, eu acredito que trouxe essa reflexão, já era um movimento, mas eu acho que intensificou muito essa questão de eu quero ter um equilíbrio, eu quero talvez entregar o resultado que eu preciso aqui. Por exemplo, eu tenho hoje essa missão, essa tarefa, e aí depois que eu terminar essa tarefa, eu vou lá buscar o meu filho, sabe? Eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal hoje é muito importante. E, de novo, né, os talentos que estão acima da média, que estão de olho no futuro, que estão sendo protagonistas, eles estão olhando para isso. Então, esse fator flexibilidade é um ponto também que vem me chamando muita atenção. E aí, faz sentido isso para você também? A gente olhar para a flexibilidade como um ponto importante nessa experiência da pessoa colaboradora? Eu acredito que a flexibilidade é um dos fatores, né? Existem vários outros fatores que a gente precisa olhar também nesse sentido, por conta até desse mundo que a gente vive hoje, né? Comparado ao mundo que nós vivíamos anteriormente, o celular era muito diferente do que nós temos. A nossa geração é uma geração que viveu esse passado, né? As mudanças, né? E hoje vive esse presente também. Então a gente consegue comparar, né, esse passado com esse presente. Então, apesar da gente naquela época ainda não estar trabalhando, né, nós ainda éramos estudantes, enfim, mas a gente não tinha essa vida on-life, né? O tempo todo conectado. Então, nós conseguíamos efetivamente desconectar do trabalho, desconectar do que nós fazíamos, porque a gente chegava em casa, a realidade era outra, né? A gente não estava ali no celular. E hoje isso não acontece mais. Hoje a gente está com o nosso telefone e nós temos vários apps que estão relacionados ao que fazemos, ao nosso trabalho, e as pessoas mandam mensagem, as pessoas trazem perguntas, e existem várias técnicas, a gente que dá treinamento de liderança, né, fala sobre isso, a questão da gestão no tempo. Exato. Então, e a gente tem essas interrupções no nosso dia a dia, e aí fica muito mais difícil da gente ter um momento de descanso. E olha que engraçado, né? Quando a gente fala da maioria e quando a gente fala de liderança, principalmente, que é uma atividade com trabalhos e as habilidades necessárias, tem uma relação muito cognitiva, a gente precisa desse momento de descanso. Se esse momento de descanso não acontece, a gente acaba adoecendo e aí os resultados verdadeiramente não chegam. E aí depois, uma pessoa que era tão maravilhosa, ela era tão excelente profissional, e por que agora ela não está entregando mais tanto resultado como entregava antes? E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: o que aconteceu, né, nesse meio do caminho que fez com que a pessoa... Como é que está esse equilíbrio, né? Exato, como é que a pessoa chegou a esse desempenho que ela está hoje? E, na verdade, muitas vezes essa conversa não acontece. E há o desligamento. Perfeito, né? perfeito. Então, a gente precisa verdadeiramente repensar, porque não é só... A gente teve uma notícia agora, né, do quanto que o Brasil tem pessoas adoecendo. E se a gente quer empresas com melhores resultados, pessoas com melhores resultados, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa ter uma visão diferente, até mesmo fisiologicamente. A gente não consegue responder se a gente não está bem. Então, é um questionamento que a gente precisa fazer, e as empresas mudar também o modelo de visão delas, né? Porque hoje ainda tem muito essa visão do controle. Eu acredito que a gente está num processo de transformação, mas ainda há essa visão do controle. E eu falo isso com muita tranquilidade. E que é um pouco utópico, né? Essa questão do controle. Porque como é que você controla? Exato.
você influencia, né? Exato. Controlar é mais complexo. Então, e a gente faz treinamento de liderança e a gente percebe a angústia, a ansiedade dos líderes, né? E eu fico um pouco incomodada porque às vezes as pessoas tratam como se fosse somente os líderes, né? E na verdade, muitas vezes os líderes fazem parte desse processo também. Total. Né? Eles estão ali também, entende? E eles ainda têm um desafio maior, que é o que eu falo, que é o desafio da liderança, que a gente lidar com esse contexto e ainda ser íntegro para liderar um time, para fazer com que essas pessoas comprem uma ideia que muitas vezes eu não acredito. É uma posição muito desafiadora. É uma posição muito desafiadora. E muitas vezes as ferramentas que eles têm, que eles lançam mão, é a que eles conseguem naquele momento. Você está no meio, né? Exato. Então, na verdade, essa reflexão tem que vir do todo. Não é só da liderança. A gente já fez vários treinamentos, programas de liderança, você sabe disso. Quando a gente pega um programa de média liderança, o desafio que acontece no dia a dia reflete exatamente a cultura, o negócio, né? Então, o problema não está ali, porque o desafio não está em 1 ou 2 líderes, mas está no todo. E aí a gente tem que questionar como que está essa cultura, como que é o dia a dia, o que acontece nesse dia a dia que está fazendo a gente chegar nesse caminho. E aí que a pessoa começa a entender o que é cultura na prática. Perfeito, perfeito. E é legal quando a gente volta a falar sobre atração e seleção. Eu tenho um relato de um amigo pessoal meu que está trabalhando num lugar muito intenso. E aí, de novo, né, a proposta que ofereceram para ele é diferente da realidade que ele está enfrentando. Um clássico, né, gente? Sim. E aí é aquela coisa do tempo, né? Assim, a pessoa vai, não, tudo bem, eu vou aqui entendendo, vou aqui ficando, vou aqui. Mas se eu não tenho sinais de mudanças, e mais importante, se eu não tenho um canal de diálogo, de transparência, essa relação começa a ser minada, né? E aí ele começa a olhar para o mercado. Ele fala assim, bom, se isso não vai mudar, porque ele fala assim pra mim, Thaíra, tá tudo bem eu ser intenso aqui, mas precisa ter um início, meio e fim. E aí, quando essa intensidade não tem um fim, eu falo assim, não, peraí, talvez não é isso que eu quero pra minha vida, de novo, né? Eu quero olhar pro equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, olha quantas coisas eu tô perdendo na minha vida, na família, enfim. E ele fala muito isso. E aí, essa pessoa, vamos olhar para essa situação, essa pessoa começa a ficar desmotivada, e aí ela começa a não falar porque eu não tenho esse canal aberto, e aí a empresa não consegue entender também por quê, porque esse cara começa a ficar desengajado. Sim. E aí o que ele vai começar a fazer? Vai olhar para o mercado. E aí, se eu tenho uma empresa, um anúncio de vaga, uma empresa que tem um employer branding bem definido, que tem uma proposta de valor clara, que tem uma experiência no processo seletivo muito bem definida, ele vai falar, peraí, deixa eu olhar para esse gramado do lado, Há um outro lugar. Há um outro lugar. Então, é isso, assim. A gente também costuma dizer que quando a pessoa não dar a resposta, já é um sinal de resposta. Já é um sinal de alerta que é assim, cara, nossa relação está sendo minada, né? Então, a importância, de novo, do nosso propósito aqui na Pistache de cultivar boas relações. Porque você não pode perder essa pessoa. E imagina, às vezes, como você falou, é um cara que super entregava, é um cara que estava super de alta performance. E essa pessoa que falou comigo é engraçado, que ele falou assim, não, eu me lembro que na entrevista eu falei assim, contem comigo, porque eu sou aquela pessoa ali que é trabalho. Mas aí até quando esse ponto, né? Até que ponto a gente está falando sobre isso? Então é importante também a gente olhar para essa relação, né? Sim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o nosso método, assim. Eu acho legal de vocês saberem um pouco como que começou, porque é muito engraçado quando a gente vai fazer alguma proposta, quando a gente vai vender o nosso método, as pessoas falam, não, mas como assim? Mas por que performance? Mas por quê? E é tudo tão diferente, né? E aí é legal a gente contar também como que a gente começou, o que trouxe esses insights pra gente. E aí, é claro, a Aline foi a pessoa que liderou esse método, né, que trouxe esse método para a Pistache, e que, de novo, assim, a gente tem resultados muito interessantes, como 91% de retenção nos primeiros 12 meses de uma equipe, e uma equipe de vendas. Quando a gente fala que a rotatividade ela é alta, ela tende a ser alta. Varejo, né? A gente teve uma economia aí de 14% na folha de pagamento, que é outro dado que é importante para dono de negócio. Então, é um método assim, que já trouxe muitos resultados positivos para a gente. E é engraçado que quando a gente faz o método, a gente entrega ali geralmente 2 ou 3 pessoas para o cliente. Ele decidir, ele fala assim, eu não sei qual que eu vou escolher. Porque os candidatos geralmente estão tão no fit, né? A gente tem muito cuidado em relação a isso, a trazer exatamente o que a pessoa espera e precisa, que a pessoa fica na dúvida para escolher, e aí a gente apoia também. Então, é um método que eu tenho um baita orgulho, assim, que para mim é o melhor método do mundo, de verdade. Então, queria que a gente contasse um pouco sobre isso, né? Como que a gente construiu isso e por quê? Por que a gente decidiu fazer um método que a gente defende a performance acima de qualquer outro caminho.
Vamos lá. Eu acredito que eu tenho essa dor desde que eu sou líder. Que eu fui, né, da área de gestão de pessoas, quanto líder. Liderei algumas equipes de RH. E o que eu percebia é a falta do espaço da área de atração e seleção como área de estratégica no negócio. E como eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, de ler, inquieta, eu falei, gente, eu preciso arrumar uma forma de fazer as pessoas olharem mais para isso. E olha que eu já sentava em conselho, né? Eu já era conselheira, mas eu percebia que na liderança, nos meus pares, não havia uma visão estratégica para isso. Era algo meio assim, quero uma vaga, abria a vaga com RH, e depois a gente era cobrado pelo tempo de fechamento de vaga, que eram coisas que me incomodavam. Eu falava assim, mas não é isso que dá resultado, né? O tempo de fechamento de vaga. Entendam, é importante acompanhar. Porque eu saber como que está a experiência dessa pessoa que está participando do processo seletivo, quanto tempo a gente está demorando, né, para levar uma vaga, no mundo para fechar uma acelerado, vaga. Claro, né? É importante a gente acompanhar, Sim. mas isso não é uma meta, Sim. né? É diferente. Então, e eu ficava sendo cobrada por isso. E aí, no meio desses estudos, eu conheci várias outras áreas. Foi quando eu comecei a estudar sobre marketing, comunicação, conheci branding, conheci employer branding. Isso foi em torno aí de, 2015, alguma coisa assim. E desde então, eu venho misturando esse montão de assunto. Eu me lembro que eu chegava nos lugares, eu falava assim, não, eu trabalho com gestão de pessoas, mas eu tenho especialização em marketing de pessoas. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, minha filha, tem muita coisa. Hoje a pistache é essa mistura boa, né? Essa pistache é essa mistura boa. Eu falei, tem muita coisa. Eu vou te explicar, tem muita coisa. E aí, nessa jornada, né, eu trabalhando como líder, até que eu resolvi empreender. E empreendia com atração e seleção. Foi quando eu conheci você. Eu fazia processos seletivos, eu já atendia vários clientes. E aí você chegou na minha vida com a sua visão de comunicação, de branding também. E aí nós fomos juntando as coisas, né? Então, hoje, o método da Pistache, a gente teve algumas influências, alguns saberes. E que saberes são esses, né? O branding, a comunicação, o marketing, people analytics e o talent acquisition. Foram as áreas que nós estudamos. Fizemos um bolo e nasceu o nosso método. Então, hoje, a Pistacho, ela utiliza... A gente trabalha com... Só para trazer até uma visão, né? Por que performance? Que você me fez essa pergunta. O que eu percebi era que o processo seletivo ele era muito baseado em comportamento. Os relatórios que nós enviávamos para os líderes eram muito subjetivos, falando de perfil comportamental. E aí, pessoal, isso não é a língua deles. Eles não falavam isso, sabe? Eles falavam de outras coisas. E ouvindo isso, prestando atenção no conselho, entendendo essas dores lá, a gente entendeu a importância da gente trazer os dados para o processo seletivo. Foi quando a gente começou a mergulhar em People Analytics e entender melhor como que a gente conseguiria fazer essa relação. E aí nós descobrimos essa forma de pensar, trazer a ciência a favor da área de gestão de pessoas, e nós começamos a aprofundar nesse tema. Então, hoje, o nosso método ele tem essa visão, a gente olha para o negócio, para a área e para a pessoa, a gente entende os indicadores de sucesso. Nem sempre o líder sabe responder, mas a gente ajuda, no final a gente consegue. A gente pensa nos indicadores de sucesso, que é o que vai fazer a gente compreender que daqui a 12 meses, porque a gente não contrata para fechar vaga, isso é ótimo também. Para a pessoa permanecer. Então, o que vai fazer a gente saber que daqui a 12 meses essa contratação foi efetiva, né? Eles têm muita dificuldade de responder isso. E a gente acaba tendo que ajudar. Então, nós trazemos esses dados para o processo e nós usamos alguns métodos que predizem performance. Perfeito. E aí depois a gente vai também olhando para trás, entendendo o que efetivamente trouxe de resultado para a gente e o que não. Então, a gente usa um método e alguma das características do nosso método, a gente usa estudos de fatores que predizem performance para a gente usar numa entrevista estruturada. Nós seguimos um roteiro de entrevista estruturado. Para diminuir viés, inclusive, exatamente, né? para todos os candidatos que a gente entrevista. Então, a gente usa um único método.
Esse método, depois ele é transformado, os dados qualitativos em quantitativos, que a gente usa, tem uma metodologia para isso também, e são esses dados que a gente apresenta para o nosso gerente de contratação depois, mostrando para ele quem teve mais fit com as áreas que ele pediu, né, com aquilo que ele solicitou. Nós somos precisos, né? A gente coloca lá, essa pessoa aqui, ela tá 90% fit com o desafio do negócio, com o desafio da área, com, com a cultura. A gente olha para a cultura também, né? Nessas perguntas. Então, nós temos alguns critérios ali, como também referências, né? Nós pegamos referências porque sabemos a importância da referência quando a gente está falando de predição de performance. Então, nós temos o nosso método ali muito bem estruturado, muito bem definido, para que a gente tenha esse resultado lá no final para apresentar para o gerente de performance. Perfeito. E o que acaba, o gerente que solicitou a vaga. E o que acaba acontecendo é que quando ele lê aquele relatório, faz sentido para ele, que não é um relatório subjetivo, mas é um relatório que traz dados, é um relatório que nenhum candidato é perfeito, então a gente mostra também os desafios daquele candidato, trazendo o que ele ainda precisa evoluir, né? E quais são as características ali que a gente entendeu que a empresa precisaria olhar. E também tem um outro ponto que eu acredito que é de suma importância para o resultado também, Thaíra, que a gente sabe que isso é um sucesso também entre os nossos clientes, que é o acompanhamento que a gente faz ali no início junto ao cliente. A pessoa já entra com os OKRs dela, né, bem definidos. A gente tem até algumas trocas com as pessoas que passam pelo processo seletivo da Pistache, o quanto que isso fez diferença para elas ter esse OKR definido ali nos primeiros 90 dias de experiência, para ela saber exatamente o que era esperado naquele momento. E por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que existem algumas questões, até estudos de mercado, que mostram quanto essas pessoas têm o desafio de se adaptar a um negócio novo para entregar resultado e chegam querendo mudar tudo. A gente já traz esse alinhamento, escuta, e no Employer Brand, esse é o momento crítico da experiência também, Exato. Então, esse método que a gente vem construindo, porque ele ainda não está efetivamente, nunca vai estar, né? Isso que eu ia falar. Porque nós somos assim, a gente sempre questiona o que a gente pode fazer aqui para poder melhorar, o que a gente pode trazer aqui para ajustar, mas hoje ele está muito bem estruturado e traz resultados muito interessantes para a gente aqui na Pistache, porque a gente acredita que quando a gente prospera, o nosso cliente também, e esse resultado também é absorvido, né, por ele. Então, eu tenho muito orgulho de contar da nossa história, né? Toda a jornada que a gente levou até aqui para poder construir todos os testes. Muito bom. E para quem não sabe, a gente antes só era atração e seleção, né? Depois que a gente abriu aí para outros serviços. Você trouxe um ponto muito legal em relação a gente trazer o scorecard, comparar ali os 3 candidatos finais e a precisão de que esse aqui tem 80%, esse aqui tem 90%, esse aqui tem 95%. E aí, quando a gente fala sobre dados, assim, a gente sai dessa coisa do feeling, do viés, do achismo e vai para um lugar de clareza. E aí, isso, para mim, é um dos pontos altos do nosso método, né? Que é assim, eu tenho segurança de que eu estou falando para você e você tem segurança de que você vai tomar uma decisão com base em dado. E com base em dado no que você pediu para gente lá no início, né? Assim, relacionado aos seus desafios. E aí, o legal também do relatório, quando a gente traz, é que a gente diz para ele assim, ó, aquela performance que você está precisando para o teu negócio prosperar, ela está aqui, essa pessoa já viveu. Então, aqui no relatório, a gente vai mostrar para você que ela já viveu essa performance no passado também, ela já entregou resultado num ambiente muito parecido, porque você muito bem falou, tem a ver com a cultura também. Contexto. Com contexto. Então, a gente não é traz só sobre muito o cargo. Isso. Mas é sobre o contexto, sobre o desafio. Perfeito. Então, nós somos cientistas, né? A gente vai pescando tudo isso. O contexto, o desafio, Perfeito. Os resultados, os objetivos daquela pessoa que está ali também. Porque muitas vezes ela tem toda a conexão com a que a gente precisa, mas o desafio que ela está buscando para a carreira dela não é aquele ali, naquele momento, né? Então, a gente entende que não faz sentido. E ter esse contexto, para mim, é a principal base do nosso sucesso, assim. E usando metodologias que efetivamente fazem com que a gente consiga compreender esse contexto sem ser o que a Aline acha ou o que a Thaíra acha. Total. E aí é uma coisa interessante também de bastidor, é que eu aprendi esse método, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa de gestão de pessoas, de RH. Minha carreira foi total baseada em comunicação, marketing, branding. E eu tenho o maior orgulho de falar, hoje eu consigo contratar, a gente fez algumas contratações, liderei alguns processos seletivos de pessoas que hoje
estão para serem promovidas, assim, então, e de lideranças, assim, de cargos de alta liderança. Um ano, é verdade, um ano. Então, assim, isso é muito incrível também, porque, de novo, eu acredito que a estrutura, os dados, eles trazem segurança até mesmo para quem não é da área. Então, se você é a pessoa de RH, ou se você é uma pessoa que tem algum temor em relação a isso, saiba que aqui existe uma prova viva de que eu que não sou da área, eu tenho sucesso realizando esse método. Então, isso é muito importante também, é outro fator de sucesso do nosso método, sem dúvida. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre os desafios em relação aos custos, né, de contratação, a turnover, a cultura desalinhada, a queda de produtividade. A gente vem falando aí sobre os benefícios de um processo seletivo estruturado, mas qual é o impacto disso, né, quando a gente não faz um processo estruturado? Então, a gente tem aí custos financeiros diretos, impactos intangíveis, que, de fato, ali fazem o dono de negócio falar assim, bom, a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa contratar melhor. E aí, mais uma vez, né, contratar melhor não é só a responsabilidade do RH, mas é a responsabilidade também do dono de negócio, né? Então, do líder. Do líder, sem dúvida, sem dúvida. Especialmente, eu costumo dizer, especialmente, você pode até me corrigir, mas no onboarding, né? Que assim, a gente já viveu algumas experiências de fazer o processo seletivo completo. E aí, na hora que a gente foi entender por que essa pessoa saiu, a pessoa disse que foi uma falta de um onboarding claro. Então, também a importância disso, o líder tem muito esse papel na construção desse onboarding, de abraçar esse onboarding, falar assim, não, peraí, eu vou fazer você ter clareza e vou te dar autonomia, vou te dar ferramentas para que você possa diminuir o seu tempo de rampagem aqui. E, de novo, isso é bom tanto para o líder, tanto para o negócio, tanto para a pessoa, porque a pessoa tem clareza, o líder do negócio ele vai ter mais segurança de que a pessoa vai entregar o resultado que ele espera e, no final das contas, a pessoa vai performar em menos tempo, que é o que a empresa precisa. Então, olhar para esse onboarding também, especialmente a liderança, é um fator crucial. A gente costuma dizer também que a gente não faz milagres, né? Isso precisa ficar muito claro. Não adianta também a gente contratar bem e a gente entregar para você os talentos que vão performar bem se você não cuida desse onboarding. É verdade. Perfeito. Em relação vamos falar um pouquinho sobre turnover, né? Assim, o quanto que a gente não contratar bem leva a gente a esse resultado e os impactos disso, porque a gente pensa, bom, pode ser um impacto só na área, pode ser um impacto só nessa contratação, mas não, tem impacto nas pessoas ao redor, tem impacto no negócio. O que você pode contar um pouquinho para a gente em relação a isso? Tem um dado que chama muita atenção da Harvard Business Review, que ela fala que 80% das demissões que acontecem dentro das organizações são consequência de má contratação, né? De contratação inadequada. E quando a gente olha para esse número, a gente compreende mais uma vez a importância da gente olhar para essa porta, né? Quem que a gente está contratando? Quem que a gente está? E como que está esse processo seletivo? Mais importante também. E olhando para essa questão, muitas vezes a gente tem a sensação, dentro da organização, às vezes o que eu percebo é que normatizou a questão do desligamento, sabe? A pessoa não deu certo, então vamos fazer o desligamento. E está tudo bem, porque chega uma hora efetivamente que é melhor para aquela pessoa e melhor para a empresa também. Perfeito. Os ciclos precisam encerrar. E está tudo bem também, né? E está tudo bem também. A questão que eu tô trazendo aqui é que não se olha o impacto que isso gera. E quando a gente fala de impacto, a gente fala de impactos diretamente financeiro e a gente também fala de impactos invisíveis ali, coisas que a gente não consegue tangibilizar, mas que tem custo, né? Que tem valor. E a gente fala de produtividade, por exemplo, né? Tem um estudo que fala que a gente tem uma queda de 18% em produtividade, 37% de absenteísmo. Exatamente. Então, olha o impacto no negócio, né? Exato. E olha só, quando a gente toma a decisão de realizar um desligamento, o impacto financeiro, alguns nós já sabemos quais são, né? Que ali é a rescisão e tudo mais. E existem outros também, dependendo daquilo que a gente oferece, né, para esse colaborador, né, essa pessoa colaboradora. E tem os impactos, que são aqueles impactos que a gente tem dificuldade de tangibilizar, como eu falei anteriormente, que você trouxe a produtividade. Quando a gente toma a decisão de fazer encerrar, né, fazer uma demissão no nosso time, encerrar um contrato, esse time, se eles estão performando, se eles estão entregando o resultado, e quando eu tiro essa pessoa, é instalado ali automaticamente um senso de medo,
né? O que vai acontecer, quem vai ser a pessoa que vai entrar, por que ele saiu, será que eu permaneço? Existem várias perguntas. E aí, a questão é, a pessoa quando está com esse tipo de preocupação, ela realmente está performando? Não! A cabeça dela naquele momento ali está na sobrevivência. Total, eu estou precisando total. permanecer no meu trabalho, não Total. posso perder meu emprego. E aí, quando chega alguém novo, uma insegurança instalada, que é quem é essa pessoa, o que ela vai trazer para cá, o que ela está representando ali de algum desafio para mim. E até a gente conseguir voltar com esse time para performance, leva tempo. Perfeito. Principalmente quando o líder não tem consciência desse impacto. Então, leva mais tempo ainda. Porque a gente está trazendo uma pessoa do mercado que tem a questão do onboarding que às vezes não é feito. São várias questões que impactam ali. Então, a gente está falando também da visão da marca empregadora. Aquela pessoa que saiu, qual foi a experiência, né? Quando ela saiu, o que ela vai falar para as pessoas que estão ali fora quando perguntarem para ela como foi trabalhar naquele lugar? A gente está falando não só da marca empregadora, mas também da marca do negócio, a marca institucional, a marca comercial. A gente sabe que tem super relação, né? Exato. Então, são vários fatores que hoje, Taira, não são considerados. A empresa toma uma decisão sem essa consideração. Ponto importante. Se a gente percebeu que a relação não está dando certo, essa decisão precisa ser tomada também. Porque impacta em todos da mesma forma. Sim. Só que o que eu estou querendo dizer é que a gente não precisa excluir todo o resto, mas eu preciso fazer aquilo ali com estratégia. E normalmente a gente vê que não é assim que funciona. As coisas acontecem sem muito cuidado, sem muita atenção, e no final das contas a gente acaba vendo aí umas consequências bem negativas para o negócio. Perfeito. Como um todo. Ou seja, contratar bem, investir numa atração e seleção estratégico vale muito mais do que você ter todos esses impactos no negócio. Sim, e é muito mais simples, né? Sim, tem um ponto. Para mim, contratar bem, eu não tenho dúvida disso, tá? Porque eu tô falando, a mínima dúvida. Hoje eu tenho certeza que quando a gente contrata bem, a gente está investindo na nossa empresa numa visão financeira e de longo prazo. Ótimo. Quando a gente contrata mal, a gente está pensando no curto prazo. Ótimo. Quando eu tô assim... E o retrabalho de novo, eu né? preciso fechar a vaga agora. E eu não tô olhando para aquela contratação, eu tô tendo uma visão de curto prazo. E visão de curto prazo a gente sabe que impacta negativamente no negócio. Perfeito. E é importante dizer também que a gente defende que a questão do tempo de fechamento de vaga não é a única métrica importante, mas o nosso método ele também tem um prazo muito interessante em relação à entrega de resultado, porque justamente a gente alinha primeiro, a gente tem um processo estruturado, então também é importante dizer isso. Aquilo que é acordado não sai caro, né? Exato. Se eu falo, olha, isso aqui nós vamos levar tantos dias, o processo vai acontecer dessa forma, a pessoa também consegue se programar, e a gente consegue fazer aquele método nosso, né? Que tudo que a gente faz, a gente vai aprovando e mostrando no momento que a gente está, que a gente também... Isso é RH também. Isso é um pulo do gato também. Isso é um pulo do gato. É a gente mostrando como é que está o processo, né? Eu estou nessa etapa, a gente está dessa forma, e aí a gente também traz uma certa tranquilidade que ajuda a pessoa a ter mais paciência para esperar. Então, isso também é um baita pulo do gato que a gente faz que dá resultado. Perfeito, perfeito. Bom, nosso tempo acabou, né? A gente acabou, enfim, se estendendo um pouquinho, mas faz parte, né? Porque ficou tão bom o nosso bate-papo. Acho que a gente conseguiu trazer com alma, com transparência, tudo que a gente acredita realmente. Se a gente pudesse fazer um resumão aqui, Jim Collins sempre vai ser a pessoa que vai basear as coisas que a gente fala, né? Não somente ele, mas também o Simon Sinek, que a gente tem como outra grande referência nossa. Então, para a gente resumir um pouco aqui, a gente falou sobre o primeiro quem, depois o que, né? Então, ele fala muito sobre isso, que não são esses circunstâncias que causam os resultados, mas as pessoas. E aí o quão importante a gente ter as pessoas muito bem alinhadas, né, em sintonia com a empresa. Então, sem elas não tem resultado. E isso, para a gente, é tão claro quanto a luz do dia, como dizia Charlie Brown, o Chorão. Porque é exatamente isso, né? Se a gente não tem as pessoas certas ali, não tem resultado. Então, elas são essencialmente importantes para o negócio. A importância de colocar a atração e seleção, como a gente falou, como parte estratégica do negócio. A gente deu vários exemplos aqui. Então, contratar bem é investir realmente na saúde financeira e na saúde ali das pessoas e da organização. E mais uma questão também que para a gente é muito importante é sobre a educação contínua, entender que o mundo muda o tempo inteiro, né? Também outra referência, o Lulu Santos, quando diz, né? Tudo muda o tempo todo. Então, é exatamente sobre isso, assim, a educação contínua ela é importante como uma ferramenta estratégica ali para o negócio, e aí reforçar o nosso compromisso com isso. A gente tem aqui um valor na empresa que é muito importante para a gente, que é a educação gera movimento. E isso, de fato, faz sentido para a gente.
Então, se você quer ver o teu negócio prosperando em 2025, para os próximos anos, é começar a contratar melhor. Esse eu diria que é o primeiro passo. A Aline defende que a contratação é a área mais estratégica de gestão de pessoas, né? Sim. Mais importante ali, né? Eu não diria mais importante, mas eu diria que ela tem um grande valor. Perfeito. Porque é a porta de entrada, é onde tudo começa, né? Perfeito. É onde as coisas iniciam. E aí depois a gente tem várias outras áreas que apoiam essa retenção, né? Essa permanência. Eu não gosto muito da palavra retenção, mas é a palavra que o mercado usa. A permanência dessa pessoa nesse ambiente, né? Nesse local. Mas eu acredito que quando a gente começa melhor, a gente começa bem, a gente tende a acertar mais. Então, Exato. Por isso que eu acredito que é uma área de extremo valor e de extrema importância para o negócio. Perfeito. Bom, então se essa conversa fez sentido para você, compartilha com outros líderes, sócios, que também estão repensando essa forma de contratar, que já têm essas dores e que estão entendendo que precisa mudar esse jogo. Se você quiser se aprofundar, conhecer um método, trocar ideia com a gente está no LinkedIn, a gente está nas redes sociais, sempre @SomosPistache. Fiquem à vontade para trocar com a gente, questionar também um pouco mais esse universo de contratação e como que a gente pode fazer melhor. E dizer sempre, né, que o futuro das empresas começa por quem você contrata. Isso também é importante dizer, porque no final a gente diz aqui que pessoas fazem negócios prosperar. Então, obrigada pelo tempo de vocês, quem está aí escutando, ouvindo, e até a próxima.